para batermos um papo, começando a Semana Direito, sobre um tema relevante para quem está aí estudando direito, quem está vivendo as questões práticas da advocacia. Vamos falar sobre um tema que é o adimplemento substancial, a teoria do adimplemento substancial e a relação da teoria do adimplemento substancial com os contratos de promessa de compra e venda de imóveis, especialmente nas questões que envolvem o pedido de adjudicação compulsória, a ação de adjudicação compulsória. Ok? Então, esse é o nosso tema. O tema está aqui marcado, já está aqui fixado para todos que forem entrando. Quem puder divulgar essa live, como ela está em horário diferente do normal, quem puder compartilhar essa live aí com a sua base, com a sua rede, avisar o pessoal que a gente já está no ar. Vai ser muito bom e eu já agradeço antecipadamente. Muito bom dia, Neide. Bom dia, Nayara. Maurício está entrando aqui agora também. Leandro, muito bom dia. Aliás, bom dia não, né? Boa tarde, é o hábito. O hábito de fazer essa live sempre no iniciozinho da manhã. Boa tarde, Ronald está por aqui, Wesley, Angélica, Alexandre Cunha por aqui. Quem mais? Fernanda. Muito bem. O pessoal vai se chegando e vão sendo muito bem-vindos aqui. Bom dia. Quem mais? Maurício Alcântara. Bom, pessoal, nosso tema então, nesse horário aqui um pouco diferente do normal, nosso tema envolve um recurso especial, um julgado pelo STJ recentemente, pela terceira turma do STJ, um julgado de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Eu já comentei esse julgado em uma outra oportunidade, mas eu comentei sobre um outro aspecto, que era um aspecto relacionado à prescrição, depois eu até relembro qual é a história no final, mas hoje o enfoque que eu quero dar é outro, porque esse julgado envolve mais de uma matéria. Eu quero dar um enfoque relacionado à teoria do adimplemento substancial. Cacilda, muito bem-vinda, muito boa tarde. Cacilda estava lá puxando minha orelha, cadê a live? Eu tive um problema para entrar hoje na parte da manhã, acabei não conseguindo entrar no horário programado, e aí me reorganizei para conseguir encaixar ela aqui nesse horário da tarde, esse iniciozinho da tarde, mas estamos aqui. Ela vai ficar publicada, depois ela vai para o meu canal do YouTube, então o pessoal que não pôde assistir agora à tarde, que tentou na parte da manhã e não conseguiu estar agora à tarde, vai ficar lá disponibilizada depois no feed. Mas vamos lá. Como eu sempre faço, eu vou trazer o contexto, né? Trazer um contexto sobre a teoria do adimplemento substancial e um contexto sobre a ação de adjudicação compulsória. Depois que a gente tiver contextualizado uma coisa e a outra coisa, a gente vai discutir o julgado em si, porque une esses dois conhecimentos, certo? Então, para que a gente possa fazer uma análise adequada, eu vou contextualizar um tema e vou contextualizar o outro tema. Grande Gabriel, seja bem-vindo. Bom, a gente está com um número de participantes aqui bem abaixo do normal, mas esse horário diferente as pessoas não estão acostumadas. Mas se vocês puderem avisar que estamos no ar, a base de vocês, aí a rede de vocês, vai ser quanto mais pessoas a gente tiver aqui, melhor. Mas, repito, depois a gente vai, né, compartilhar lá essa live, ela vai para o meu canal do YouTube, vai também ficar aqui um tempo no feed. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos contextualizar primeiro com a teoria do adimplemento substancial, ou substancial performance do direito norte-americano, do direito da common law, não só do norte-americano, do direito anglo-saxão, de um modo geral. Opa, Fernanda, conseguiu assistir ao vivo por causa do horário diferenciado? Beleza, mas se conseguir estar conosco às 7h30 da manhã, né, será sempre um prazer tê-la ao vivo conosco. Mas vamos lá. Bom, qual é a lógica em torno dessa teoria? A lógica é a seguinte: todo contrato ele tem uma relação de troca
entre os contratantes em que um deles assume uma certa prestação que vai trazer uma utilidade, um proveito econômico para o outro, que é o credor dessa prestação. Nos contratos chamados bilaterais, essa relação ela se dá em equivalência. Eu presto uma, né, eu realizo uma prestação em prol da outra parte e a outra parte realiza uma contraprestação em meu favor. Mas existe sempre essa lógica. Um dos contratantes realiza uma prestação que será proveitosa, que será útil para o outro credor. Então, na medida em que o objetivo do contrato é proporcionar uma utilidade, né, satisfazer uma certa finalidade em prol daquele credor da prestação, o adimplemento substancial vai estar relacionado exatamente à capacidade que teve o devedor de, até aquele momento, satisfazer de forma útil e realmente substancial os interesses legítimos daquele credor. Então, na medida em que aquilo que eu executo em prol do credor é capaz de proporcionar a ele, substancialmente, a utilidade perseguida, esse contrato vai sendo considerado performado. Ele só será integralmente performado quando toda a prestação tiver sido adimplida. Mas ele vai estar substancialmente performado quando, embora ainda não tendo havido a integral execução da prestação, aquilo que já foi executado é suficiente para proporcionar substancialmente a utilidade do negócio. É possível para o credor extrair substancialmente a utilidade do negócio, mesmo ainda não tendo havido a integral execução da obrigação. Beleza. Essa teoria do adimplemento substancial, ela conjuga duas ideias, dois critérios. O mais importante é o critério da utilidade, então é um critério qualitativo. A gente deve analisar se a prestação já executada até aquele momento, se ela cumpre o requisito qualitativo de ter sido substancialmente útil, ou seja, de ter proporcionado substancialmente a utilidade perseguida por aquele credor. Então, o primeiro critério, mais importante, é o critério qualitativo de utilidade. Porque pode ser que eu execute uma prestação parcialmente em proveito do credor, mas essa prestação, da forma como foi executada até agora, não seja capaz, não seja apta de proporcionar ao credor a utilidade desejada ou tenha proporcionado uma utilidade muito pequena. Então, eu tenho sempre que considerar se o propósito daquele negócio, se a finalidade daquele negócio já foi substancialmente atendida, né, atingida, proporcionando então essa utilidade para o credor. O segundo critério, sucessivamente, é o critério quantitativo. Então, o primeiro critério é um critério qualitativo e o segundo critério é um critério quantitativo. O critério quantitativo vai considerar quanto daquela prestação já foi de fato executada. Porque se foi executada uma quantidade diminuta daquela prestação, dificilmente isso significará o alcance substancial da utilidade. Se pouco da prestação foi satisfeito, evidentemente que dificilmente eu vou ter um credor já, né, substancialmente satisfeito nos seus interesses. Então, geralmente, para eu alcançar essa satisfação do credor, essa substancial satisfação do credor, eu preciso cumprir uma quantidade razoável daquela obrigação, né? Então, que tenha havido uma quantidade daquela obrigação, daquela prestação, né, executada, desempenhada. Então, é um critério que ele é, primeiro, qualitativo, ele deve considerar sempre a capacidade da prestação executada de satisfazer os interesses legítimos do credor, e, em segundo lugar, um critério quantitativo,
para a gente verificar o quanto da prestação já foi de fato executada, já que quanto mais prestação executada, quanto mais da prestação tenha sido executado, mais provavelmente eu terei conseguido proporcionar a utilidade para o credor. Então, eu vou considerar esses dois critérios na hora de analisar se houve aqui a tal teoria do adimplemento substancial, se houve aqui o tal do adimplemento substancial. Ok. E o que a teoria do adimplemento substancial propõe? Né? Já identificamos quais são os critérios que nos permitem saber se houve ou se não houve adimplemento substancial. Agora a gente precisa entender qual é, né, a consequência disso. Uma vez que eu identifique que houve o adimplemento substancial, qual é a consequência? Vocês podem aí estar se perguntando o seguinte, André, mas existe uma quantidade mínima para que eu possa considerar que houve adimplemento substancial? Por exemplo, mais de 80%, mais de 90%, mais de 70%? Existe um percentual a partir do qual se considera que o adimplemento substancial aconteceu? E a resposta é não. Não existe, no nosso ordenamento jurídico, uma regra que estabeleça qual é o percentual mínimo a partir do qual se considera que houve adimplemento substancial. Ah, só há adimplemento substancial para quem pagou no mínimo tanto. Não existe, a prioristicamente, dentro do nosso sistema, esse percentual definido. Então, como não existe esse percentual definido nas nossas regras legais, o que ocorre é que caberá ao julgador que está interpretando aquele caso concreto entender, investigar e entender se aquilo que já foi executado pelo devedor já foi de fato capaz de proporcionar ao credor substancialmente a utilidade que esse credor esperava. Então, é no caso concreto que o julgador vai avaliar se aquela quantidade de prestação foi ou não foi suficiente para trazer para esse credor a utilidade substancial que ele perseguia. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um contrato financeiro. Um contrato financeiro, ele costuma envolver a amortização do principal e os juros. Tá? Um contrato que envolve ali principal e juros, juros sobre o capital. O principal, né, como já está dizendo, é a quantia efetivamente emprestada ou financiada que o credor espera receber de volta. E os juros são o prêmio, são o ganho de capital que esse credor também pretende, né, com aquele negócio. Ele assume o risco de emprestar o dinheiro porque ele pretende receber aquele prêmio sob a forma de juros. Nesse caso, se eu tenho um saldo devedor ainda muito grande, né, dificilmente esse credor terá sido substancialmente satisfeito. Agora, a partir do momento em que esse credor já recebeu de volta uma quantia superior àquela que ele inicialmente emprestou, superior àquela que ele inicialmente financiou. Então, ele já recebeu mais do que o principal. E já recebeu, em alguma medida, também os acessórios, ele não recebeu todo o valor, né? Ele não recebeu, senão teria havido quitação integral e a gente não precisaria discutir a teoria do adimplemento substancial. Se eu já tenho quitação integral, não preciso discutir isso. Eu não tive ainda a quitação integral, mas eu tive uma dívida substancialmente satisfeita. Né? Então, nesse caso, o credor conserva ainda o direito a receber as prestações de juros remanescentes, mas fato é que ele já terá sido substancialmente satisfeito. Afinal de contas, o principal já foi devolvido e já foi devolvido com algum nível de ganho. Não com todo o ganho que ele esperava, mas já com algum nível de ganho. Esse seria um exemplo. Numa promessa de compra e venda de imóveis, que é o caso mais específico analisado aqui, na medida em que esse vendedor já recebeu substancialmente o preço, digamos que esse preço ele foi um preço parcelado, né? Então, o vendedor
fez uma promessa de compra e venda parcelada e previu lá que as parcelas seriam acrescidas de correção monetária e de juros remuneratórios. Então, tem lá, as parcelas serão acrescidas de correção e juros ao longo do tempo. Então, fez um contrato de 60 meses, e, né, com pagamento, então, daquelas 60 parcelas. Digamos que esse comprador ele já tenha pago 54 parcelas, por exemplo, das 60. Quando a gente pega essas 54 parcelas das 60 já acrescidas de correção monetária e de juros, né, ao longo do tempo, a gente vai ver que o preço em si ele já foi, né, satisfeito, ou pelo menos substancialmente satisfeito, e que apenas o prêmio ou os acréscimos combinados é que não foram todos pagos. Então, eu já tive aqui uma substancial satisfação do credor em relação ao preço combinado no negócio. Então, são exemplos de situações em que eu vou analisar o caso concreto para verificar se aquela quantidade de prestação e a forma como ela foi executada, se ela foi de fato útil para o credor ou se foi capaz de fato de satisfazer as pretensões legítimas daquele credor. Eu não estou dizendo que quitou integralmente ou que o credor não tem mais direito ao que falta ser pago. O que eu estou dizendo é que o negócio já foi substancialmente satisfeito. Vamos mudar o tipo de prestação. Vamos sair de prestação de dinheiro e vamos, por exemplo, para um contrato de compra e venda de um automóvel, em que eu recebo esse automóvel e o automóvel se encontra é, em quase perfeito estado, mas que se verifica que existe ali um pequeno defeito, um pequeno vício naquele automóvel. Dependendo da extensão desse vício, a teoria do adimplemento substancial ela pode significar que um pedido de correção por parte do credor seria legítimo. Olha, eu quero que corrija esse defeito. Mas que um pedido de desfazimento do negócio, de rescisão do negócio, pode se caracterizar como um pedido abusivo, como um excesso. Então, você imagine que o que existe é um pequeno LED interno do veículo que ilumina o porta-luvas é que não esteja acendendo, ele esteja ali apresentando um mau contato. Você olha o todo da prestação e você vê que os interesses legítimos daquele credor foram substancialmente satisfeitos. Ele tem o direito a receber aquela iluminação do porta-luvas funcionando corretamente, foi, afinal de contas, parte integrante do preço. Mas ela não tem a extensão suficiente para se dizer que aquele contrato não serve, ou que aquele contrato não presta, que ele é inútil. Então, a lógica do adimplemento substancial, ela opera sobre esse critério qualitativo da utilidade. Bom, qual é o efeito prático? Né? Identificado o que é, né? Identificados os requisitos e o que é o adimplemento substancial, qual é o efeito prático disso? Bom, me digam primeiro se os contornos em torno da teoria do adimplemento substancial ficaram claros, se os critérios qualitativo mais quantitativo, que devem ser analisados caso a caso, ficaram claros. A gente precisa ter compreendido o que é, para aí a gente olhar como se aplica. E aí, depois a gente analisar como se aplica, a gente vai fazer o contraponto com a ação de adjudicação compulsória e aí finalizar com a análise do julgamento do STJ. Então, só me confirme se os critérios qualitativo mais quantitativo, analisados sempre caso a caso, porque não há, como eu disse, uma regra legal que defina percentuais. Uma vez que eu aprendi e identifiquei, como é que eu vou aplicar? Beleza, então o pessoal está respondendo aqui que sim, vou seguir em frente. Como é que a gente vai aplicar isso? Vamos lá. Se ocorreu o adimplemento substancial, ou seja, a qualidade da prestação e a quantidade da prestação até aqui satisfeitas foram suficientes para a gente considerar que esse contrato foi substancialmente adimplido, mas não foi integralmente adimplido. Uma vez que a gente identificou isso,
o credor não perde o direito de cobrar o que está faltando. Ele não perde o direito de cobrar o saldo remanescente, o restante da prestação que ainda não foi desempenhada. Bom, se ainda conserva o direito de cobrar, é o efeito prático da teoria do adimplemento substancial. Se no final das contas o credor pode continuar me cobrando, então eu não tenho quitação integral, qual é a função prática? A função prática, gente, presta atenção, porque isso é que é o pulo do gato. A função prática da teoria do adimplemento substancial é a de conter o exercício abusivo de direito por parte do credor. Então, a função prática da teoria do adimplemento substancial é conter, é impedir o exercício abusivo do direito do credor. Ah, mas como assim? Se ele continua podendo cobrar o saldo remanescente, a prestação que ainda está pendente, aquela parcela, ainda que pequena, ainda pode ser cobrada, aonde estaria o abuso de direito pelo credor? O abuso estaria no seguinte pedido. Artigo 475 do Código Civil. Artigo 475 do Código Civil, que a gente vai combinar com o artigo lá de obrigações, que é o 395, parágrafo único. Artigo 475, na parte de contratos, e artigo 395, parágrafo único, lá na parte de obrigações, os dois do Código Civil. O 475, ele diz que a parte lesada em um contrato pelo inadimplemento da outra pode preferir a execução do contrato, exigindo o que falta, ou optar pela resolução do contrato, desfazendo o negócio e pedindo perdas e danos. Então, a parte lesada pelo inadimplemento da outra poderá optar entre executar o contrato, exigindo o que falta, ou resolver esse contrato, rescindir esse contrato, pedindo perdas e danos. Agora eu vou lá no 395 e o parágrafo único do 395 diz: se a mora da prestação, né, o devedor entrou em mora, o devedor incorreu em mora, está inadimplente, se a mora tornar a prestação inútil para o credor, parágrafo único do 395, se a mora tornar a prestação inútil para o credor, será lícito para esse credor enjeitar a prestação e preferir resolver a obrigação em perdas e danos. Então, eu preciso combinar o parágrafo único do 395 com o artigo 475 para entender o seguinte: o que me autoriza optar pela rescisão do contrato, optar pela resolução do contrato, não é a simples mora, não é o mero inadimplemento. O que me autoriza optar pela resolução do contrato é o inadimplemento que, pela sua gravidade, tornou inútil a prestação para o credor. Parágrafo único do 395. Então, se a prestação, em virtude da mora, se tornou inútil para o credor, é lícito para ele não querer mais o contrato, preferir então a resolução do contrato e a conversão em perdas e danos. Essa é a lógica. Então, se já houve, voltemos, se já houve adimplemento substancial, considerando os critérios que a gente viu na primeira parte dessa live, se já houve o adimplemento substancial, significa que o credor já está suficientemente satisfeito. Não houve quitação integral, mas já houve utilidade suficiente para que, de forma substancial, esse credor esteja satisfeito.
Se o tanto que foi executado desse contrato já trouxe para o credor utilidade substancial, ele não pode mais dizer que esse contrato não é mais útil e ele não pode mais preferir resolver o contrato ao invés de executar o contrato. Então, o efeito prático da teoria do adimplemento substancial é impedir que o credor prefira rescindir o contrato, ao invés de cobrar o saldo remanescente ou aquilo que ficou faltando. Então, esse é o principal efeito prático que a teoria do adimplemento substancial vai trazer. Você, credor, não pode preferir rescindir o contrato se o que houve foi um inadimplemento mínimo, considerada a teoria do adimplemento substancial. Se você, credor, já alcançou satisfatoriamente o teu propósito, ainda que não de forma integral, mas de forma substancialmente útil, você não tem mais o direito de preferir a resolução. Se assim você se comportar, você estará agindo em abuso de direito. Artigo 187 do Código Civil. Você estará agindo em abuso de direito, que é proibido pelo artigo 187 do Código Civil. Então, a teoria do adimplemento substancial funciona como um filtro para o pedido de resolução do contrato contido no artigo 475, que deverá se pautar no critério de utilidade do 395, parágrafo único, sob pena de caracterizar abuso de direito, na forma do 187. Todos esses artigos são do Código Civil. Só que veja, eu começo do mais alto, do artigo de valor mais alto, para o mais baixo. Por quê? O direito de resolver o contrato por inadimplemento, que está no 475, deve ser balizado pelo critério de utilidade do 395, parágrafo único, sob pena de caracterizar abuso de direito do 187. A teoria do adimplemento substancial funciona exatamente nesse contexto, de tornar abusivo o pedido de resolução de contrato, quando já houve satisfação substancial da utilidade contratual. Certo? Beleza. Aí vem o Maurício aqui e já me dá um chute na canela, que ele pergunta: isso é aplicável para a defesa em busca e apreensão? Isso é aplicável para a defesa em busca e apreensão? Maurício, essa tua pergunta, ela não é simples, porque o que ocorre é que durante 2 décadas, durante aproximadamente, não chegou a 2 décadas, uma década é um pouquinho. Durante uma década, o STJ afirmou que sim, que a teoria do adimplemento substancial seria aplicável para a defesa em ações de busca e apreensão, ou seja, o devedor, diante de um pedido do credor de busca e apreensão do bem, poderia se defender alegando ter adimplido substancialmente o empréstimo, o financiamento, e que, por isso, não seria justo, não seria lícito que o credor optasse pela resolução do contrato por meio da consolidação definitiva da propriedade. Porque a busca e apreensão, ela leva à consolidação da propriedade em nome do credor, a propriedade em garantia, a propriedade fiduciária, e, consequentemente, resolve o contrato, extingue o contrato. E durante mais de uma década, o STJ disse que, sim, se o devedor já cumpriu substancialmente o contrato, isso serviria de defesa para impedir a liminar de busca e apreensão, para impedir a busca e apreensão. Assegurava-se, nesses casos, o direito do credor de cobrar o saldo remanescente, aquela diferença ainda não adimplida, mas sem poder rescindir o contrato, sem poder executar a garantia como forma de resolução do contrato. Ocorre, Maurício, que nós tivemos uma mudança de interpretação do STJ, isso também já tem algum tempo. Nós tivemos uma mudança de interpretação do STJ
Se não me falha a memória, essa mudança ocorre em 2015, ou entre 2015 e 2017, por ali. O STJ muda de orientação a partir de um embargo de divergência submetido à segunda sessão do STJ, né? Reunindo ali a terceira e a quarta turmas. Então, no âmbito da segunda sessão, fixou-se uma tese, que foi a de que para executar a garantia, os requisitos para a execução da garantia seriam apenas aqueles que a lei expressamente previu. E que se a lei não previu para a execução da garantia a, a existência de um saldo remanescente muito grande, se qualquer saldo remanescente permaneceria garantido, e aqui eu tenho que trazer à tona um princípio, tá? Que é o princípio da indivisibilidade da garantia. As garantias são consideradas um todo indivisível até que se quite a obrigação por inteiro. Então, a ideia é que, como eu ainda permaneço com o direito de garantia, eu posso executar a garantia observado o rito. O devedor terá a oportunidade de purgar a mora daquele saldo, daquele pequeno saldo remanescente, evitando a consolidação da propriedade e a resolução do contrato, desde que ele faça antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, desde que ele faça no momento em que ele é notificado, né, a fazer, desde quando ele recebeu lá a notificação. E mesmo depois de feita a busca e apreensão, ele ainda poderia evitar a perda do bem por meio do pagamento integral do saldo remanescente, pagando de uma única vez o saldo remanescente. E, em última instância, ainda havia o argumento de que, realizada a garantia, não significa que o devedor necessariamente seria privado integralmente do preço pago. Isso porque, feita a consolidação da propriedade, é feito um encontro de contas entre o valor atual da garantia, né, o valor obtido com a garantia, e o valor do saldo devedor da dívida. Se o saldo devedor é pequeno, porque já houve adimplemento substancial, e o valor da garantia ainda seria um valor razoável, a diferença seria crédito a ser devolvida para o devedor. Essa tese em linhas gerais, sustentada no âmbito desse embargo de divergência, no âmbito da segunda sessão do STJ. E aí, naquele momento, eles definiram que a teoria do adimplemento substancial não seria mais um motivo para impedir a execução da garantia. Logo, não seria suficiente para impedir a busca e apreensão. É bem complexo, porque por mais de 10 anos a Corte entendeu de forma diversa. O caso concreto era terrível, porque o caso concreto era um financiamento de um automóvel pelo banco Volkswagen, em que o devedor tinha pago 44 das 48 parcelas totais. E mesmo já tendo pago 44 das 48 parcelas, houve essa decisão. Na primeira instância, o juiz tinha acolhido a tese do adimplemento substancial e tinha negado a busca e apreensão. O Tribunal de Justiça, em sede de agravo, manteve a decisão do juiz, rejeitando a busca e apreensão e acolhendo o adimplemento substancial como teoria. No STJ, o RESP, por maioria, foi julgado favoravelmente ao, ao, ao devedor, entendendo pela aplicação da teoria do adimplemento substancial e impedindo a busca e apreensão. Houve o embargo de divergência por conta de uma decisão da terceira turma, essa era uma decisão da quarta turma. Em embargo de divergência, na solução desses embargos de divergência, que a segunda sessão, então, mudou o entendimento, reformou o RESP, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça, que reformou a decisão monocrática, admitindo a possibilidade de execução da garantia, mesmo diante do adimplemento substancial. Então, é bem complexo esse tema no ponto específico da alienação fiduciária em garantia, especialmente aquela que segue o rito da busca e apreensão do Decreto-Lei 911 de 69. Mas é bem específico esse julgado, é bem específico para a busca e apreensão, tá certo?
Em outros casos, em outras hipóteses de execução de garantia, esse tema não foi uniformizado. O que a gente tem é para este específico caso da busca e apreensão do Decreto-Lei 911 de 69, né, é que o STJ afirmou esse entendimento contrário à teoria do adimplemento substancial. Beleza? Ok. Dito isso, vamos agora para a segunda parte do nosso contexto. Qual é a segunda parte? A adjudicação compulsória. O que é a adjudicação compulsória? A adjudicação compulsória é uma ação por meio da qual o adquirente, aquela pessoa que tem direito de aquisição sobre uma determinada coisa, nesse caso um imóvel, ele vai obter o título de propriedade por meio de uma decisão judicial, certo? Qual era o problema histórico que gerou a questão da ação de adjudicação compulsória nos compromissos de compra e venda de imóvel? O problema histórico era o seguinte: o Código de 1916, Código Civil de 1916, não trazia adjudicação compulsória. E também não regulamentava o contrato de promessa de compra e venda. O Código Civil de 1916 apenas falava na hipótese de um contrato preliminar em que depois uma das partes se recusasse a fazer o contrato definitivo. Nesse caso, escritura definitiva. Tá certo? Naquele momento histórico, início do século passado, se o vendedor, no momento de quitação do preço pelo comprador, resolvesse que não ia vender mais o imóvel, ele podia desistir do negócio, devolver o preço pago, pagar a multa pactuada, se houvesse, e pronto. O adquirente ficava sem a possibilidade de exigir o cumprimento forçado do contrato por meio de uma escritura definitiva. Esse era o pensamento no início do século passado. Quando, em 1937, é editado um decreto, né, o Decreto-Lei 58, de 1937, que vai criar a possibilidade de se fazer uma promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, com cláusula de retratabilidade e irrevogabilidade. E que esse contrato pudesse ser levado ao registro de imóveis para registrar em nome do promitente comprador o chamado direito de aquisição. Esse promitente comprador, que tem uma promessa irrevogável e retratável e que foi registrada, uma vez que ele quitasse o preço, ele poderia então ir a juízo e exigir a escritura definitiva. O que ele tinha que provar? Naquela época, lá no século passado, ele tinha que provar que o compromisso assinado era em caráter irrevogável e retratável, que ele estava registrado na matrícula do imóvel e que ele havia quitado o preço. Então, três coisas que tinham que ser demonstradas: o caráter irrevogável e retratável do contrato, o registro prévio do contrato e a quitação integral do preço. Preenchidos os três requisitos, a adjudicação compulsória, o juiz, então, daria uma sentença que supriria a necessidade de uma escritura definitiva, a própria sentença transferiria a propriedade para o comprador. Beleza. O tempo passou e algumas coisas foram mudando nessa história. Outras leis vieram e foram sendo adicionadas a esse contexto das promessas de compra e venda. 4591 de 64, que trata da incorporação imobiliária, a 6766 de 79, que trata dos loteamentos urbanos, e, finalmente, o Código Civil de 2002, com os artigos 1417 e 1418, tratando da promessa de compra e venda, do direito real de aquisição decorrente de promessas de compra e venda no Código Civil. E depois, em 2015, o Código de Processo Civil também trazendo disciplina para esse tipo de ação.
Beleza? Então, várias coisas foram acontecendo. E aí, o que que aconteceu? Primeiro, em todas as relações de compra e venda de imóveis, em todas as relações de promessa de compra e venda de imóveis, caracterizadas como relação de consumo, em que o adquirente está em posição de consumidor e o vendedor está em posição de fornecedor, a irrevogabilidade e a irretratabilidade do contrato são regra geral, não podendo ser afastada por cláusula contrária ao interesse do consumidor. Então isso já muda pra caramba, porque ao invés de eu ter que olhar no contrato se tem cláusula de revogabilidade e retratabilidade, se aquela relação é uma relação protegida pelo CDC, ou protegida pelas normas especiais, né, que protegem o adquirente nos mercados organizados de fornecimento de imóveis, eu tenho que a irrevogabilidade e a retratabilidade são a regra. É assim no Decreto-Lei 58, é assim na Lei 4591, é assim na Lei 6766 e é assim na própria dinâmica geral da 8.078, que é o CDC. É nula a cláusula que retire a irretratabilidade, que considere né, que o vendedor pode simplesmente se recusar a outorgar a escritura definitiva diante do cumprimento das obrigações pelo adquirente. Então, nas relações em que o adquirente está em uma posição de consumidor, né, em que existe ali uma regra especial protetiva, que são o Decreto-Lei 58, Lei 4591 de 64, Lei 6766 de 79 e a própria 8.078 de 90, que é o CDC. Nesses casos, a gente vai considerar as promessas de compra e venda de imóveis sempre em caráter irrevogável e retratável, porque não é lícito ao vendedor desistir do negócio, a não ser que ele desista da incorporação antes de prosseguir com a incorporação, que aí ele desiste do empreendimento inteiro. Mas ele não pode, por exemplo, prometi vender para o André, depois eu me arrependi da venda que fiz, podia ter conseguido um preço melhor, chega um ano depois ele quer desistir do negócio, exercer arrependimento. Fornecedor não pode fazer isso. Loteador, incorporador, não tem essa possibilidade. Beleza? Entre particulares, nas suas vendas civis, nos seus contratos não profissionais, em que eu vou vender a minha casa, vou vender meu apartamento para um outro particular, ali eu até posso colocar uma cláusula de arrependimento, eu posso colocar uma cláusula de retratação. Mas é matéria de ordem pública, Neide, a irrevogabilidade e a retratabilidade nos contratos em que exista ali o adquirente vulnerável é matéria de ordem pública a irretratabilidade e a irrevogabilidade. Isso já é entendimento muito antigo, né? O Supremo Tribunal Federal já tinha súmula, a súmula 166 do STF, lá da década de 1950, já era nesse sentido, de dizer, ó, não dá para você colocar aqui uma cláusula abusiva em que você possa desistir do negócio em prejuízo do adquirente que vem pagando regularmente as suas prestações. Beleza? É... Manda sim, Aristeu, pode deixar. Aliás, pode deixar que eu mando lá. Só me lembra, só escreve lá no DM para eu poder lembrar. Bom, então a gente está aqui dentro desse contexto, certo? Em que eu não preciso mais, de um modo geral, provar a irrevogabilidade e a irretratabilidade, porque isso já está presumível, né, por conta das leis especiais que regem a matéria. Mas o meu contrato era entre dois particulares, não tinha lei especial regendo a matéria, né? Aí eu tenho que olhar para o contrato para ver se teve alguma previsão de arrependimento, alguma situação especial. Não tendo, contrato é irrevogável e retratável, então beleza, eu não preciso mais provar isso. Preciso provar que o contrato foi previamente registrado? Preciso provar que o contrato foi previamente registrado, que era uma exigência do passado? Aqui é a súmula 239 do STJ, a súmula 239 do STJ, que diz que eu não preciso mais fazer o registro prévio da promessa de compra e venda para poder ter o direito à adjudicação compulsória. O registro prévio da promessa de compra e venda é muito importante para garantir que o meu direito seja oponível a terceiros estranhos e para que eu tenha o meu direito de aquisição protegido de terceiros. Mas para que eu exija do próprio vendedor que ele me outorgue a escritura definitiva,
eu não preciso ter a promessa antes registrada, certo? Então, o registro prévio da promessa de compra e venda, embora seja muito importante para garantir a proteção do meu direito em relação a terceiros, não é mais considerado um requisito necessário para eu exercer o meu direito em face do próprio vendedor, contra quem eu vou pedir a adjudicação compulsória. Então, súmula 239. Então, eu já não preciso mais exatamente provar a cláusula, né, expressa de revogabilidade e retratabilidade, porque essa cláusula já é implícita na maioria das operações. Segundo, eu não preciso provar o registro prévio por conta da súmula 239. O prévio registro só seria necessário se eu quisesse exercer o meu direito em relação a terceiros estranhos, mas se é em face do próprio vendedor, eu não preciso desse prévio registro. Terceiro requisito, qual era? Quitação do preço. Lembra? 3 requisitos para adjudicação compulsória. Que o contrato contivesse cláusula de revogabilidade e retratabilidade, que hoje isso é presumido, né? A regra é que a irrevogabilidade e a retratabilidade estejam presentes. O segundo requisito é que estivesse registrado previamente no registro de imóveis. Esse requisito hoje ele não é mais obrigatório, ele é facultativo para fins de adjudicação compulsória, súmula 239 do STJ. E o terceiro requisito, prova da quitação. Esse terceiro requisito, prova da quitação, é que foi o objeto de análise pela terceira turma do STJ no recurso especial 2207, 2207, 433, 2207, 433. Eu vou botar depois na descrição desse vídeo. O que o STJ estava ali, então, avaliando? O tópico da live de hoje. A teoria do adimplemento substancial, onde comprovadamente o adquirente, o comprador, já pagou substancialmente o preço de tal forma que aquele contrato é útil para o vendedor, não seria mais legítimo para esse vendedor considerar como melhor opção rescindir o contrato por falta de pagamento, porque ele já recebeu tão substancialmente o preço que só caberia a ele o direito de exigir, por meio de execução, aquela diferença. Mas não caberia mais o pedido de rescisão de contrato. A teoria do adimplemento substancial, ela impede o exercício abusivo do pedido de rescisão. Então, o STJ diz assim, de fato, houve adimplemento substancial. Mas cerca de 80% do preço foi regularmente pago, está quitado. Entendo que, nesse caso, houve adimplemento substancial. Entretanto, o adimplemento substancial não se confunde com quitação integral. O adimplemento substancial significa não que o devedor tem o direito à quitação integral, sem ter que pagar a diferença, mas significa que o credor não pode preferir a rescisão de contrato ao recebimento do saldo remanescente, porque preferir a rescisão de contrato em situações de implemento substancial seria abuso de direito. Então, quando o comprador ingressa com o pedido de adjudicação compulsória sem ter pago o preço todo, ele pagou 80%, mas não pagou o restante, ele deixa de cumprir o requisito para a adjudicação compulsória, que é a prova da quitação. Ele não quitou. E mesmo que não caiba mais a rescisão do contrato por falta de pagamento, ele não preenche o requisito legal para a adjudicação compulsória. Para fins de adjudicação compulsória, ele tem que, né, ter quitado o preço. Ele tem que ter cumprido integralmente a obrigação. É o que a ministra Nancy Andrighi vai dizer no seu voto condutor. Ela vai dizer, ó, a teoria do adimplemento substancial vai impedir que, por exemplo, o vendedor ingresse com uma ação de rescisão de contrato por falta de pagamento, preferindo tomar o imóvel de volta a cobrar o saldo remanescente. Né? Deve esse vendedor preferir a execução do saldo remanescente. Mas isso não significa que houve quitação integral. A quitação integral não se confunde com adimplemento substancial, porque adimplemento substancial não retira o direito do credor de cobrar.
Apenas impede que o credor opte pela rescisão do contrato como alternativa, como primeira alternativa, ao invés de exigir o saldo remanescente, quer dizer, agindo de forma abusiva, né, em abuso de direito. Esse é o contexto. Então, me parece que nesse ponto o STJ tem, né, a ministra Nancy Andrighi e a terceira turma do STJ tem razão. Eu não tenho o elemento da quitação integral como mecanismo para me permitir exercer o direito à adjudicação compulsória, porque, no caso, ele não quitou realmente o preço, ele não tinha quitado realmente o preço. Tá? Então, tudo bem que o contrato não esteja eventualmente registrado, porque o registro ele é facultativo para fins de adjudicação compulsória, nos termos da súmula 239, mas a prova da quitação ainda seria um pressuposto a ser aplicado. E aí, Carla, você tocou no ponto nevrálgico desse julgado, porque nessa primeira parte do julgado eu concordo com a conclusão do julgamento, de dizer que a ação de adjudicação compulsória ali estaria prejudicada, porque não houve quitação do preço, ou seja, a teoria do adimplemento substancial por si só não me daria direito à adjudicação. E nesse ponto, me parece coerente, porque se assim fosse, se o adimplemento substancial por si só desse o direito à adjudicação compulsória, o credor ficaria impossibilitado de cobrar o saldo do preço, e o que não é o que a teoria do adimplemento substancial prega. Né? A teoria do adimplemento substancial não me impede de cobrar o saldo do preço remanescente. O problema me parece estar exatamente aí onde você falou, Carla, que é a questão da prescrição. Porque o caso concreto analisado pelo STJ envolvia uma dívida prescrita. Então, ali o problema tinha uma segunda camada bem mais controversa. A primeira camada, que é essa que a gente tratou aqui, me parece coerente o raciocínio, né? Me parece bastante lógico. Né? Imagine todo mundo tivesse chegado a 80% do preço, ingressasse com ação de adjudicação compulsória e não pagasse mais os 20%. Né? Ficaria livre de ter que pagar os 20% remanescentes. Então, me parece que aqui existe uma lógica. O problema é justamente a prescrição, porque no caso concreto, os 20% faltantes do preço estavam prescritos. O credor nunca cobrou, o devedor não pagou espontaneamente, o credor nunca cobrou, anos se passaram e aquele saldo devedor remanescente estava prescrito. E aí é outra coisa, que é, pô, realmente, o adimplemento substancial por si só não me dá o direito à adjudicação compulsória, porque o credor ainda pode exigir que eu cumpra o saldo remanescente do preço. Apenas impede que ele prefira a rescisão de contrato, mas ele pode continuar me cobrando, me executando o saldo remanescente. Mas se a dívida já está prescrita, ele não pode, né, exercer contra mim a pretensão de exigir o saldo remanescente do preço. Ele não pode exercer contra mim a pretensão executiva daquele saldo, porque a pretensão está extinta pela prescrição. Então, em que pese o direito de crédito ainda exista, ele não tem força executiva, ele não é mais exigível, né? Não existe mais exigibilidade. E aí criou-se uma situação muito complexa, que é a teoria do adimplemento substancial por si só não autoriza a adjudicação compulsória, é necessária a prova da quitação, mas, por outro lado, aqui o comprador não tem a prova da quitação, porque de fato ele não quitou integralmente, mas o credor também não pode exigir o saldo remanescente, porque o saldo remanescente está prescrito. Então, cria-se um impasse. O vendedor não pode retomar a coisa, nem executar o saldo. Não pode retomar a coisa porque esse saldo é inexigível, né? Esse saldo remanescente é inexigível. Então, ele não pode cobrar e não pode rescindir. Mas também não está obrigado, em tese, a outorgar a escritura definitiva. Do lado de cá, eu tenho um comprador que não é obrigado a pagar o saldo remanescente, mas que, por outro lado, não tem a quitação integral para poder transferir a propriedade definitivamente para o seu nome. E aí o julgado conclui que, diante desse cenário, as soluções teriam que ser acordo entre as partes,
o vendedor concordando em outorgar a escritura definitiva ao comprador, mesmo sem receber o saldo de preço. Então, nisso, o vendedor teria que querer, né, outorgar essa escritura definitiva, mesmo sem ter recebido a quitação integral. O que até pode acontecer, porque imagine que esse imóvel esteja gerando, por exemplo, dívidas de IPTU ou dívidas de condomínio ainda em nome desse vendedor, embora o imóvel já esteja em nome do comprador ou esteja gerando para esse vendedor, por exemplo, dúvidas sobre se ele tem um único imóvel residencial, questões de bem de família. Então, esse vendedor pode ter interesse legítimo em querer tirar o imóvel do nome dele, e aí ele pode topar em amigavelmente outorgar a escritura definitiva, mesmo sem ter recebido quitação integral. Mas se não houver esse acordo, a sugestão do julgado é que se conte o prazo de uso capião a partir de um certo momento em que essa dívida não seria mais exigível. Então, você teria que considerar o prazo de uso capião, já que a regularização não poderia ser por adjudicação compulsória, ela teria que vir a partir da uso capião. Então, é uma decisão que traz uma complexidade muito grande na segunda parte. Na primeira parte, que é a da teoria do adimplemento substancial versus a adjudicação compulsória, é uma questão que é bastante razoável e faz sentido. A teoria do adimplemento substancial por si só não dá direito à adjudicação compulsória. Para que eu tenha direito à adjudicação compulsória, eu tenho que ter a prova da quitação integral. Por outro lado, se não há mais dívida exigível, porque já está prescrita, me parece que a adjudicação compulsória poderia ser cabível, não pela teoria do adimplemento substancial, mas pela inexigibilidade do saldo de preço. Se o preço não pode mais ser exigido, se esse contrato não pode mais ser rescindido, essa ação poderia sim entregar a esse comprador o título definitivo de propriedade, resolvendo o impasse entre essas partes e trazendo a pacificação para aquele conflito de interesses. Ao negar a adjudicação compulsória, apesar da prescrição, o judiciário deixa o litígio em aberto, porque eu tenho uma situação proprietária não resolvida, mas também uma questão possessória que não pode ser revertida, porque o vendedor não pode pegar essa posse de volta e o comprador não consegue regularizar a propriedade. Então fica uma questão em aberto que vai exigir uma outra ação em um outro momento para tentar buscar por via indireta a solução para esse conflito. Essa é a parte que eu discordo funcionalmente. Me parece que a função social dos institutos aqui não estariam sendo adequadamente atendidas. Mas não é uma opinião só minha, porque há outras decisões, inclusive no âmbito do STJ, que divergem dessa decisão da terceira turma e que entendem que se já houve prescrição do saldo do preço, não poderia haver recusa à adjudicação compulsória. Tanto que o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, acolheu, né, então tinha ali existe essa divergência. Essa decisão da terceira turma ela não é vinculante, então pode ser que isso seja revertido mais adiante, mas a primeira parte me parece muito tranquila. De fato, a mera prova de que houve um adimplemento substancial, por si só, não impediria o credor de cobrar o saldo remanescente e, por isso, justificaria a recusa dele em outorgar a escritura definitiva. Se eu ainda posso receber o preço, se eu ainda tenho preço a receber, eu não sou obrigado a outorgar a escritura definitiva. Esse é o caso concreto. Então, contextualizamos teoria do adimplemento substancial, contextualizamos a ação de adjudicação compulsória no direito brasileiro e concluímos enfrentando como é que o STJ, neste caso, aplicou, né, conjugou os dois institutos jurídicos, a de implemento substancial e a adjudicação compulsória. Essa parte final aí, falando da prescrição, foi mais por conta da provocação da Carla e porque a segunda parte do julgado, de fato, enfrenta essa questão, embora ela seja muito mais, aí me parece muito mais complexa, muito mais controvertida por conta da funcionalidade dessa decisão. Beleza? Então, até que chegamos num quórum razoável, considerando o horário diferente que a gente trabalha hoje. Lembrando que eu vou jogar essa live, vai lá para o nosso canal no YouTube, @prof_André Roberto, lá no YouTube, e vai ficar lá disponível, integral, né? Quem não pegou a live por inteiro,
ou não pôde assistir agora ao vivo, vai estar lá disponível para assistir. Maravilha? Pessoal, muitíssimo obrigado. Vocês foram muito gentis pela presença, sempre prestigiando aqui esse momento de troca. Um grande abraço, uma excelente tarde, um excelente final de segunda-feira para todos. Uma boa semana. Vamos começando direito essa semana mais uma vez. Beijo a todas e a todos. Vamos junto.